Você pode tomar seu assento. Convido você a já abrir sua Bíblia no livro de Atos, chamados Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Antes de eu entrar no texto, gostaria de só tentar situar vocês um pouquinho sobre o momento em que a gente está vivendo, o qual a gente está vivendo na igreja. Nós estamos no processo aí de... as crianças, sim, quase esqueci. Obrigado, Angélica. Vamos lá, galera, com a prof. Angélica. Crianças aí estão ligadas. Nós estamos vivendo um processo de colocar em prática o nosso planejamento estratégico. Então, o processo do planejamento aconteceu ano passado, longo, laborioso, né? Mas saiu e agora nós estamos colocando em prática esse ano. É um processo agora de colocar em prática também. Semana passada foi uma semana intensa, muitas reuniões, né? Muitos encontros, muitas situações aí de implementação e tem muita coisa saindo, muita coisa acontecendo e para acontecer na igreja. Semana passada eu gravei aqui o... Ele veio mostrar o trator azul, tá? Só para ninguém ter dúvida. A gente gravou aqui um mini curso de pregação para os que vão se tornar pregadores na igreja, né? Para reativar a equipe aí. Nós tivemos reunião sobre os adolescentes e jovens, tivemos reunião sobre o planejamento estratégico, sobre alguns alinhamentos também na questão dos pequenos grupos. Então, antes que eu esqueça, dia 11 de março é uma terça-feira, nós vamos ter o nosso PGzão aqui na igreja. E é o nosso pequeno grupo grande, tá? É o encontro de todos os pequenos grupos para dar a largada no ano aí. Então, terça-feira, dia 11 à noite, nós vamos estar aqui, conversar com os líderes de PGM, convidem todos os seus liderados aí. E se você não faz parte de um PGM, de um pequeno grupo multiplicador, eu não sei o que você está esperando, tá? Talvez esperando saber um lugar onde ir, uma casa, né? Um dia para se encontrar. Vem aí na terça, nós vamos divulgar e vamos divulgar depois também nos grupos. Vai sair também em abril a nossa escola de líderes. O nome vai ser outro, mas a nossa escola de treinamento teológico e de liderança. E vai ser para alguns inscritos, inscrições limitadas, mas é para a igreja, tá? Então, se você quer aprender sobre formação de caráter com base na Escritura, se você quer aprender sobre teologia e Bíblia, e se você quer aprender sobre habilidades de liderança, faça esse curso, tá bom? Mais informações em breve. Por que eu compartilho isso? Para você saber que tem muita coisa, muita água rolando por baixo dos panos aí que talvez você não está vendo, e nós precisamos de oração, precisamos de ajuda. Quando aparecer alguma outra oportunidade também de serviço, de participação, esteja atento, esteja preparado, porque tem muita coisa acontecendo aí, e o reino de Deus não para, nós queremos que ele não pare por causa de nós, né? E agora, vindo para a nossa pregação, esse é um dos momentos com os quais eu mais me empolgo na igreja também, que é o começo de uma nova série de mensagens. Por quê? Primeiro, eu amo expor a Escritura, eu amo pregação, né? É a minha paixão, uma das minhas paixões de vida. E quando eu começo uma série, eu sei que Deus já veio direcionando há muito tempo, isso foi fruto de muita oração, de muitas dúvidas, de muitos questionamentos e de esclarecimentos de Deus. Então, se nós estamos começando essa série hoje, no livro de Atos, né, alguns capítulos apenas de Atos, é porque Deus direcionou que é o que a igreja precisa ouvir. Amém? Você crê nisso? Num Deus que responde orações, que guiou o pastor e a equipe de pregação aí para esse tema. Amém? Então nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus e que o que Ele quer falar para nós nesse tempo vai ser com base no livro de Atos. E a série tem esse título, eu coloquei o título de Creio no Espírito Santo.
creio no Espírito Santo. De onde vem essa frase, desse jeito? Alguém aí para dar um chute? Quem fez catequese? Do credo apostólico, isso aí. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica ou Universal, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. É a última parte do credo apostólico. E eu estava estudando, decorei o credo também, e aí me peguei pensando, agora, fim de semana, na mensagem aqui, nessa frase, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Por que isso vem junto? Por que não está lá, creio em Jesus, creio em Deus, e na igreja, e daí o Espírito Santo depois? Porque os dois, eles estão inseparavelmente conectados. O Espírito Santo e a igreja. Então, católico, só para você entender, católico no grego significa universal, né? Todo do mundo. Então, a Santa Igreja Católica, se nós falamos isso no credo, é a igreja de Deus no mundo, né? Não especificamente a Igreja Católica Apostólica Romana. O credo apostólico, só para você se situar aí comigo, ver se vai passar aqui. Aí, ó. O credo apostólico, ele está registrado lá em 200 e pouquinho depois de Cristo. Então, ele é muito antigo, 1.800 e tantos anos atrás, né? Mais do que isso. Nós estamos em 2025, é isso aí. E o credo, ele foi escrito, ele foi composto para complementar, para apontar os ensinos da Bíblia. Então começaram a aparecer, lá na igreja primitiva, na igreja da época, muitos falsos ensinos. Muita gente dizendo, Jesus, ele era na verdade só um fantasma. Ele parecia humano, mas ele não era carne e osso. Aí o pessoal ia lá para a Bíblia, ia para os escritos e dizia, não, ele era osso sim, ele era carne sim, e também era espírito. Aí eles botaram lá no credo, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, né? Enfim. E aí a questão do Espírito Santo veio ao encontro também, porque tinha gente que dizia que o Espírito Santo não existia, que não era parte da Trindade, que era uma ideia dos cristãos, e enfim. E aí os primeiros crentes, os discípulos dos apóstolos, né, colocaram isso no credo. E no credo, como eu disse, a igreja está inseparavelmente ligada com o Espírito Santo e a igreja. E é por isso que o título da série é Creio no Espírito Santo, porque nós precisamos voltar a entender a importância do Espírito Santo na nossa vida de igreja. Não só na nossa vida aqui de igreja, mas na nossa vida também, como igreja separada durante a semana, como igreja reunida no fim de semana. Então, por introdução, eu quero que você pense nisso, no seguinte. A gente pode pensar em estruturas, em eventos muito bons, em cultos fantásticos, em música excelente, em movimentos, em pregadores, em mais comunhão, em fazer mais almoços da igreja, em ter grupos nas casas muito bons, encontros de juventude, nós podemos pensar e fazer tudo isso. Mas se o Espírito Santo não estiver guiando e permeando bem presente todas essas questões, isso não vai valer de nada para o crescimento do reino de Deus. Então eu quero que você tenha isso muito claro. Às vezes a gente se decepciona, vem num culto, não foi como eu queria, não foi como eu gostei, não estava com tanta gente, não sei. Não interessa o tamanho, por mais que o tamanho seja consequência, mas interessa a presença do Espírito Santo no nosso meio e na sua vida, na minha vida. É isso que importa. A igreja, ela só é vivificada, ela só recebe vida do Espírito Santo. Então, o objetivo dessa série é a gente estudar juntos como é que começa essa história do Espírito Santo. Isso começa lá em Atos 1 e 2, mas como é que aconteceu? Por que que tem um momento que o pessoal não tinha Espírito Santo e a partir dali começou a ter? Aí, quem é que é o Espírito Santo? Ele é Deus ou não é? Ele é um enviado de Deus, é uma força, é uma energia positiva ou é outra coisa? Com certeza é outra coisa. O que é o batismo no Espírito Santo?
O que significa ser batizado no Espírito? Será que eu preciso falar em línguas para demonstrar que eu tenho o Espírito Santo? Tudo isso nós vamos estudar, nós vamos olhar o que a Bíblia diz e vamos tentar explicar e entender nessa série de mensagens que está começando hoje. Em resumo, antes de eu falar do livro de Atos, eu quero mostrar para você, e essa frase nós vamos repetir muito, que a igreja só existe pelo Espírito Santo. Conseguiu entender o que eu falei? Escuta de novo, assimila isso, gruda isso na tua memória, na tua cabeça, no teu coração. A igreja só existe pelo Espírito Santo. Amém? Muito bem. O livro de Atos. O livro de Atos é Lucas, volume 2. Nós estivemos ano passado estudando e passamos por todo o Evangelho de Lucas. Evangelho é o volume 1 de Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. Ele colocou lá, ele escreveu o que Jesus começou a fazer. Então Lucas registra toda a vida, nascimento e tal de Jesus, até a morte, ressurreição e uma última conversa de Jesus ressurreto. E aí Atos é a continuação dessa história. Então, em Atos, Lucas registra o que Jesus continuou a fazer, através da sua igreja, através do Espírito Santo. E Atos 1, ele estabelece assim, o tema central de todo o livro de Atos. Atos 1, esse texto que nós vamos ler agora, ele estabelece o tema, a temática, a tônica de todo o livro de Atos, que é Atos 1:8, o Evangelho sendo mandado para todas as pessoas. Eu quero ler com você Atos 1, de 1 a 11. Se você já abriu sua Bíblia, leia comigo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Até aqui a palavra do Senhor. Nos versículos de 1 a 3, nós vemos uma sinopse. Sabe, quem aí alugava filme, alugava DVD? Quem aí passou? Eu alugava. Sabe aquele resuminho da história que tem atrás do DVD? Ou que tem atrás do livro? Essa é a sinopse, tá? É uma ideia do que vai acontecer naquela história. Lucas, logo na cara do Evangelho, não, né? Do livro de Atos, ele dá a sinopse, ele dá um resumo do que está acontecendo. E aí ele mostra, Teófilo é o destinatário dele, ele escreveu lá para alguém chamado Teófilo. Lembra do que eu escrevi a respeito de Jesus, o que ele começou a fazer e ensinar? Pois é, ele morreu, ressuscitou, apareceu para um monte de pessoas, deixou bem claro que ele estava vivo de verdade, e aí foi para o céu. Ok.
É isso que a gente precisa saber. A partir daí, Lucas registra as últimas palavras de Jesus encarnado aqui na Terra. As últimas palavras que saíram, literalmente da boca dele aqui, enquanto na Terra. E as últimas palavras dele estão no versículo 8, que é a organização, a estrutura de todo o livro de Atos. Olha ali comigo. Jesus disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. É uma organização. Eles estavam em Jerusalém e Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas no poder do Espírito Santo, e vocês vão espalhar o Evangelho para a região próxima, para a região maior do que a próxima e até os confins da terra. E é isso que nós vemos em todo o livro de Atos. Sugiro, inclusive, que você leia, porque começa em Jerusalém, o negócio vai crescendo e vai indo até que chega em Roma. E Roma era a capital do maior império da época, ou seja, o Lucas estava querendo dizer assim, chegou até onde precisava chegar, e dali é só adiante que segue o Evangelho. Ok, para você entender onde é que nós estamos e onde é que nós estaremos nas próximas mensagens. Quero tirar, junto com você, 3 lições, 3 destaques desse texto que nós lemos agora, mostrando que a igreja só existe pelo Espírito Santo. A igreja só existe pelo Espírito Santo. Então, olha só, no versículo 2, nós vemos que o Espírito Santo guia a igreja. O Espírito Santo guia a igreja. E quando eu digo igreja, somos nós aqui também. Nós fazemos parte da herança dos apóstolos, dos ensinamentos que foram transmitidos por eles. Então, Atos 2 diz assim: aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então nós vemos aí que Jesus instruiu a igreja por meio do Espírito Santo. Como eu estou me comunicando com vocês através da minha voz, através de um microfone, quando você liga para alguém, você fala através do telefone, Jesus transmitiu através do Espírito Santo instruções para a igreja. E como que foi isso? Como se deu isso? Jesus iluminou a palavra. Entendeu o que eu falei? Jesus iluminou a palavra. Eu quero que você lembre comigo, ou abra aí na tua Bíblia, João 14. Vamos folhear a palavra. João 14, 26. Diz assim, Jesus falando, tá? Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Jesus estava prometendo o que é que o Espírito Santo ia fazer. Então, como é que o Espírito Santo guia a igreja? Ele ilumina, ele nos faz entender, compreender, assimilar as palavras de Jesus que estão na Bíblia. Ele nos faz entender a palavra de Deus. Então, muita atenção para esse detalhe. Quem aí de vocês já ouviu essa expressão? Hoje eu li um texto bíblico, eu fiz um devocional e Deus me inspirou. Aquela foi uma palavra que Deus me inspirou. A gente fala isso, mas isso teologicamente está errado, porque inspirada é só a Bíblia. Eu e você somos iluminados pelo Espírito Santo, esclarecidos, somos guiados. Então nós lemos a palavra, o Espírito Santo nos guia à compreensão. E é assim que ele guia a igreja. Quero fazer um parênteses agora, puxar aqui para
para outro tema. Acompanha comigo e tenta entender de que ambiente eu estou falando, o que eu estou descrevendo aqui. Esse lugar, ele tem critérios para você fazer parte dele, critérios de adesão, né? Você precisa atender alguns requisitos aí, passar por um processo, né, para fazer parte. Esse lugar, as pessoas que se reúnem nesse lugar, eles compartilham do mesmo propósito, eles seguem algumas diretrizes, algumas regras estabelecidas pelo grupo. Esse lugar, as pessoas aí que fazem parte, elas se reúnem semanalmente para interagir, para aprendizado, para fortalecimento dos laços entre elas. Esse lugar tem uma estrutura organizacional. Eles têm reuniões, assembleias periódicas, né, para planejar, decidir, administrar. Esse lugar, esse grupo tem benefícios exclusivos. Quem faz parte desse grupo desfruta aí de uns privilégios que aqueles que estão de fora não podem aproveitar. E aí deixa eu te perguntar, o que eu descrevi aqui? A igreja? Tem certeza? Eu descrevi um clube qualquer. Pensa aí na sociedade, né? Qualquer clube. É um grupo de pessoas reunidas no mesmo propósito. Tem reuniões ali, uma janta para conversar, para interagir, formar laços. Tem uma estrutura organizacional, tem assembleias, tem decisões. Eles têm vantagens que quem está de fora do grupo não participa, não desfruta. E aí, qual que é a diferença, então? Qual é a diferença de um clube para a igreja? Da igreja para um clube? Gente, qual que é a diferença? É a presença de Deus. É o Espírito Santo. É porque o objetivo, o motivo de reunião da igreja é a presença de Deus, do Deus vivo. Por isso que nós precisamos ter isso aqui bem claro. Sem a presença do Espírito Santo, nós aqui podemos virar um clube. Podemos virar um local de reuniões muito legais. Que você vem no domingo à noite, encontra pessoas queridas que você gosta, que cumprimenta, que diz boa semana. Você escuta umas músicas, escuta alguém falar aqui, legal, e vai e vive sua vida. E a igreja não é isso. A igreja é o local de manifestação da presença de Deus. Tenha isso claro, que é só o Espírito guiando que dá vida à igreja, que dá poder sobrenatural à igreja. Mais alguns detalhes desse trecho da passagem. Diz ali que Jesus apareceu aos discípulos com provas indiscutíveis, que ele mandou eles esperarem até que Deus cumprisse sua promessa, e nós vemos os discípulos crendo nisso tudo. E da mesma forma, para mim e para você, se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, a gente não crê nessas coisas. A gente olha para isso como se fosse coisa do passado. Ah, ok, eles esperaram Deus cumprir promessas, tá bom. Nós não estamos na expectativa da vinda do nosso Senhor. Nós não cremos que a presença dele é real também, que ele ressuscitou também. Isso tem que ser obra do Espírito Santo na nossa vida. Deixa eu aplicar para você. Sem a iluminação do Espírito Santo, quando você for ler a Bíblia, vai ser como ler qualquer outro livro. Se você não estiver clamando e aberto à presença do Espírito Santo, quando ler sua palavra, a sua Bíblia, a palavra de Deus, vai ser como uma leitura de qualquer outro livro, de qualquer jornal, qualquer revista. O Espírito Santo precisa estar presente. Sem a fé que o Espírito Santo opera na tua vida, você vai tentar racionalizar tudo. E aqui a gente cai muito e muito. Se o Espírito Santo não operar a fé em nós, e nós forçarmos e lutarmos para termos mais fé, nós vamos tentar racionalizar tudo. E o que é racionalizar? Ah, isso não faz sentido para mim, então eu não aceito. O reino de Deus não faz sentido aos olhos humanos. Pensa na construção da nossa igreja. Deus nos está direcionando para nós darmos passos de fé. Como é que uma empresa construiria um galpão novo? Ela junta o caixa, ela pensa no orçamento, se vai poder pagar um financiamento, um consórcio, e aí ela constrói quando tem, só se tiver. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos construir tendo só para fazer as paredes. Por quê? Porque a economia do reino é diferente.
Como é que o nosso orçamento financeiro de casa funciona? Eu pago todas as minhas contas, eu pago tudo, e daí se sobrar, aí eu dou para alguém, eu posso fazer uma caridade, eu posso ofertar na igreja, eu posso dar o dízimo. Essa é a nossa cabeça racional. O que o Espírito Santo nos desafia a fazer? Você dá primeiro para Ele. Você dá primeiro o dízimo. Você diz, Senhor, vai fazer falta e eu estou dando com a mão apertada. Mas eu quero dar para o Senhor, e eu quero ver a tua fidelidade. E Ele opera a fé, e Ele opera milagres, e Ele faz dar certo o orçamento do mês. É assim que funciona a vida com o Espírito. É assim que os apóstolos conseguiram aceitar, ok, Jesus, nós vimos Ele na cruz, Ele está aqui conversando com a gente agora, ok, eu aceito, pela fé, eu estou vendo pela fé, eu creio, porque é fé que o Espírito Santo direciona. Então, esteja sensível, não endurece teu coração e tua mente. Deixa o Espírito Santo operar essa fé que você precisa. Quem está comigo ainda? Opa, tá, beleza. O Espírito Santo, ele define a identidade da igreja. Ele define a identidade da igreja. Isso já está bem conectado com a ideia que eu falei ali do clube. Um clube é um clube, a igreja é a igreja porque ela tem o Espírito. Mas deixa eu ir um pouquinho além disso. No versículo 5 diz, só encontrar ele aqui que eu me perdi. Aí, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Naquela época, dos judeus lá, Jesus e tudo mais, João batizava os judeus que criam na vinda do reino de Deus. Porque isso já era uma novidade para o povo judeu. Eles criam em Deus, o Deus do Antigo Testamento, eles achavam que era diferente, né? Que não era o Deus de Jesus, que não era esse Deus de que eles estavam falando. Mas alguns entendiam, não, é o mesmo Deus. O reino dele está vindo mesmo. E nós aceitamos isso. E aí essas pessoas eram batizadas lá por João Batista. Isso mudou depois de Jesus, porque aí Jesus diz, olha só, do mesmo jeito que lá no povo judeu, alguns, aqueles que criam, eram batizados, os que entendiam que o negócio era diferente, hoje, o que mostra que vocês são diferentes do mundo, é o batismo no Espírito Santo. Então, aquilo que nos identifica, que nos diferencia do mundo, é nós termos a presença do Espírito Santo em nós. Você consegue entender isso? Você consegue crer nisso, aceitar isso na sua vida? O Deus vivo, o Deus Altíssimo, habita em todo aquele que nele crê. Isso nos diferencia do mundo. E como diferencia? E como deve diferenciar? É mais ou menos naquela história do... de que família que ele é? É da família tal. Não, então pode casar. Quem do pessoal mais antigo aí passou por isso? Tá de namorico, tá gostando de alguém lá, de que família que é? Da família tal. Não, esses aí pode esquecer. Ou não, então é da família tal. Esse aí pode, né? Antigamente tinha muito disso, né? Né, o Ricardo ali falou que... O quê? O seu Darcy te aprovou? Tá, então tá bom. Tudo certo, né? Mais ou menos assim que o povo de Deus é identificado. De que família, de que bando, de que grupo que é esse aí? Esse aí é cristão. Por quê? Porque ele tem a presença do Deus Altíssimo nele. Porque ele tem o Espírito Santo. Essa é a nossa marca, essa é a nossa identidade como igreja. Eu quero que você leia comigo Gálatas 3, 27. E depois eu vou ler 1 Coríntios 12. Olha só. Gálatas 3, 27 diz assim: os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aí, 1 Coríntios 12, 13, diz assim: pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um único Espírito.
Olha como esses dois textos falam, vocês foram batizados em Cristo, foram batizados no Espírito. É a mesma coisa. Ser batizado em Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, isso é identificado pelo batismo nas águas. Ser batizado no Espírito Santo, também é ser batizado nas águas, receber o Espírito Santo. É isso que identifica nós como povo de Deus e que derruba as barreiras. Então não existe mais essa coisa de judeu, de grego, de romano, de alemão, de italiano, de seja lá o que for. Não. É povo de Deus ou não é. É assim que a Bíblia nos vê. Então a presença do Espírito Santo nos identifica. Aplicando para a nossa vida, a nossa identidade, a tua identidade, por mais que você se identifique com algo, com um grupo, nós temos aqui a cultura gaúcha, né? Muita gente se identifica como gaúcho, usa roupa, usa os costumes, gente faz parte de grupos folclóricos, enfim, se identifica com um grupo. Isso não tem problema, mas você tem que entender que a sua identidade central, o seu coração, a sua vida, quem você é, não é gaúcho, não é italiano, não é brasileiro, não. É filho de Deus em quem habita o Espírito Santo. Ou não. Se você ainda não recebeu o Senhor como teu Salvador, cara, tem um problema aí, porque você não tem o Espírito Santo então. Mas a sua identidade, a nossa identidade, a identidade da igreja, vem da presença do Espírito em nós. E aí eu olho para o mundo e eu vejo várias manifestações da igreja do Senhor, várias casas diferentes de uma mesma família. Por exemplo, tem a casa Assembleia de Deus, tem a casa Batista, tem a casa Luterana, tem a casa Metodista. Cada casa, que nem as nossas casas aqui, cada um tem um jeito de lidar com as coisas, um jeito de falar. Uns falam mais alto, outros mais baixo. Uns gostam de mais música, outros de menos música e assim por diante. Mas todos fazem parte de uma mesma família. Então, olhe dessa forma para os outros crentes. Eles não são inimigos, eles não devem ser odiados, eles não são burros, eles são seus irmãos em Cristo. Igrejas que pregam, que ensinam a palavra de Deus, são seus irmãos em Cristo. E aí você pode começar a entender a visão de reino, que nós falamos aqui na igreja, nosso valor. Visão de reino é o quê? O reino de Deus se manifestando de formas diferentes, em lugares diferentes, inclusive aqui na cidade, mas no mundo todo. Aqui é reino de Deus se manifestando, nas outras igrejas cristãs, bíblicas, é reino de Deus se manifestando também. Não seja orgulhoso demais por ser batista. Um pouquinho é bom, é legal a gente gostar, né, de onde a gente veio, mas não se ache mais certo, melhor que os outros por isso. Lembre que todos têm o Espírito Santo, todos aqueles que creem em Jesus. Terceiro e último ponto. O Espírito Santo capacita, empodera a igreja. Ele enche de força, ele faz com que a igreja consiga cumprir a sua missão. O Espírito Santo capacita a igreja. E aí é o texto de Atos 1:8. E aí Jesus diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quero que você reflita aí comigo, pensa comigo. Pode olhar meu filho um pouco, ele é lindo e maravilhoso. E está acordado, né? Era para estar dormindo. Para que existe um médico? Para que um médico existe? Não olhando para o ser humano médico, mas para a função de médico. Para que ele existe? Salvar vidas, né? Curar, cuidar de pessoas, sarar pessoas. Né? É para isso que ele existe. Agora, imagina um médico que descobriu que um dos pacientes dele tinha uma doença muito grave, mas tratável. Né? Uma doença bem complicada, mas que tem tratamento. Só que daí esse médico, em vez de ir lá informar o paciente, na hora de dizer o tratamento é esse, toma esse remédio, interna, faz isso, aquilo, o médico, ele pensou assim, mas o cara pode se assustar, ele pode reagir mal, não sei, ele pode não aceitar o que eu vou falar. Eu também tenho tanta coisa para fazer, eu acho que eu vou deixar quieto. Estou contando, minha agenda, olha aqui, já é tal hora, eu tenho que ir.
E ele vai e deixa o paciente morre pela doença. Qual que é a missão da igreja? Para que a igreja existe? Falar do evangelho. Levar salvação para quem está morrendo. Falar da única palavra, o único caminho, a única forma de escapar da morte eterna, que é crendo em Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, é para isso que a gente existe. A igreja só existe para isso. Nós nos ajudamos para cumprir essa missão, nós nos motivamos, nós cultivamos os dons, as habilidades de cada um, nós construímos, aumentamos o nosso grupo para cumprir a missão. É para isso que o Espírito Santo nos capacita a igreja. Olha só a preocupação dos discípulos aqui nesse texto de Atos. Atos 1, versículo 6. Aqueles que estavam reunidos lhe perguntaram para Jesus: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? O que os judeus ainda estavam esperando, ainda estão, né? Um rei vitorioso. Eles estavam esperando que a glória de Israel retornasse como uma nação que dominasse, que não tivesse inimigos, né? Uma nação vitoriosa que ia subjugar os demais e tudo mais. Qual que era a preocupação deles ali? Era uma preocupação orgulhosa, era uma preocupação terrena, do aqui e agora, era uma preocupação errada. E aí Jesus diz para eles assim, para. Não interessa para vocês os tempos que Deus estabeleceu pela vontade dEle. Mas vocês, presta atenção nesses mas aí que a Bíblia traz. Mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês têm uma missão a cumprir, vocês serão testemunhas. Vocês vão falar do que vocês viram. Aí ele mostra as mãos, ele mostra o furo no lado, ele fala tudo que vocês viram, viveram comigo, minha morte e ressurreição, a vida eterna. Vocês vão testemunhar, vocês vão comprovar, vocês vão anunciar isso. Aqui em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Aqui em Tapejara, Sananduva e Biaçá, né? Até Erechim, Rio Grande do Sul e até o fim do mundo. É para isso que Deus nos chamou, é para isso que a gente existe. Por isso que eu sonho em plantar outras igrejas. Cidades aqui da região que não tem igreja, não tem igreja batista, precisa mais gente pregando o evangelho lá. Eu sonho com isso. Para nós aqui, PIB Tapejara, plantar igreja em outros lugares, preparar obreiros e mandar. A preocupação certa é testemunhar da obra de Cristo. E eu quero que você lembre do resumo, lembra comigo. Jesus morreu no meu e no teu lugar para perdoar os nossos pecados, porque o nosso pecado merece a morte. O Filho de Deus veio, se fez carne, morreu para que nós não precisássemos morrer. E aí ele mesmo diz, todo aquele que crer em mim, que crer nessa obra, que aceitar que essa obra foi para você, essa pessoa recebe a vida eterna, recebe o perdão dos pecados. É isso que nós somos chamados a testemunhar. Eu criei nesse Jesus e ele mudou a minha vida. É isso que você precisa falar, que você precisa testemunhar. Mas aí tem um detalhe. A igreja só pode cumprir a sua missão se estiver cheia do Espírito Santo. A igreja só pode cumprir a sua missão se estiver cheia do Espírito Santo. Você só pode cumprir sua missão se estiver cheio do Espírito Santo. E para estar cheio do Espírito Santo, você precisa buscar. Você ganha ele de graça. A salvação, o dom da fé, o dom, a presença do Espírito Santo em você é de graça, você ganha. Mas o cultivar isso é tua responsabilidade. O buscar a presença é tua responsabilidade, minha, nossa, por isso estou me colocando junto. Nossa responsabilidade como igreja. Por isso nós precisamos orar, nós precisamos jejuar. Senão a gente vai ter aquele testemunho xoxo, fraco, sabe? Alguém já tentou falar de Jesus para alguém e murchou assim? Eu já. Também por insegurança pessoal, às vezes, claro, mas normalmente é por falta de unção, de presença do Espírito mesmo. Porque tem vezes que tu vai falar e tu fala e as palavras vêm e tu percebe, uau, não fui eu.
foi Deus através de mim. Mas normalmente, ou a gente nem pensa em falar, ou a gente desiste no meio do caminho, ou a gente vai falar e acho que eu vou deixar quieto mesmo. Falta de busca pela presença de Deus. É nisso que nós temos falhado como igreja. Deixa eu aplicar um pouco mais aqui. A gente não tem como testemunhar com as nossas forças. Não é falar bonito. Não é se esforçar para falar, é se esforçar na presença de Deus. E para você não esquecer, está ali, Atos 1:11, bem embaixo. Nós temos a melhor notícia, a maior esperança para cumprir essa missão. Que esperança é essa? Jesus vai voltar. Olha o versículo 11. O que os anjos falaram para os discípulos? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Tira a cabeça das nuvens, para de sonhar com o amanhã. Olha para o chão, olha para o teu redor, mas mantenha na sua memória que o Jesus que subiu desse mesmo jeito, ele vai voltar. Então olha quanta gente precisa ouvir que está ao teu redor. Tem essa esperança, Jesus volta, e volta logo. Volta logo. Nós nunca estivemos tão perto da volta de Jesus quanto hoje. A cada dia que passa a gente se aproxima mais. Tem essa esperança no seu coração. Tem essa certeza. Essa certeza de que a igreja só existe pelo Espírito Santo. E nós precisamos buscar a presença dele. A plenitude, estar cheios, transbordando do Espírito Santo. Ele guia a sua igreja, ele capacita a sua igreja e ele identifica a gente como filhos de Deus. E aí? Você tem vivido no Espírito Santo? No poder, na presença dele? Faz uma avaliaçãozinha pessoal aí. De 0 a 10. Como é que está o nível do Espírito Santo na tua vida? De 0 a 10. Agora, de 0 a 10 também. Quanto está o teu esforço nessa busca? A tua vontade de estar cheio do Espírito. Isso faz toda a diferença. Que a gente possa refletir, decidir e botar alguma coisa em prática disso tudo que nós ouvimos. Dica, sugestão bem prática para você. Ore. Ore mais. Chega em casa, dobra teu joelho e ora. Ora durante a semana, faça jejum, ore. Ore mais e busque, porque o Senhor responde. Eu quero orar com você, e aí logo depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Feche teus olhos e ora comigo. Senhor, nós queremos pedir juntos aqui como igreja. Inclina o nosso coração para Ti. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Nós queremos a Tua plenitude, Espírito Santo. Nós queremos deixar de lado as nossas resistências, as nossas manias. Nós queremos deixar de lado achar que Espírito Santo é coisa de pentecostal, é coisa de outra igreja. Não, Senhor. Espírito Santo é coisa de crente, de cristão. O Senhor nos deu o Teu Espírito e nós temos negligenciado isso tanto, Senhor. Nos perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós. E nos ajuda nessa busca, nessa luta. Ajuda cada um aqui, Senhor, a realmente pagar o preço para receber, para estar cheio da Tua presença. E aí a gente vai experimentar as consequências boas disso. A gente vai experimentar e vai compartilhar aqui para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.